Fabiano. Havendo o número legal de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 28ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Senhora Secretária, fará a leitura do expediente do dia. Prefeitura Municipal de Conchas, projeto de lei número 38/2000. Autoriza pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito de responsabilidade do município. Projeto de lei número 17/2000 do Legislativo. Dispõe sobre licença sem vencimentos para funcionalismo público municipal. Artigo 1º. O funcionário público municipal, ocupante de cargo de carreira há mais de 2 anos consecutivos e que não registrar penalidades em seu prontuário, poderá requerer licença sem vencimentos pelo prazo de 2 anos. Artigo 2º. O prazo constante do artigo 1º poderá ser prorrogado por igual período, a critério. Parágrafo 1º. O prazo constante do artigo 1º poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública municipal, vedada outra prorrogação. Artigo 2º. O funcionário licenciado poderá reassumir suas funções a qualquer momento, ficando impedido de requerer nova licença sem vencimentos durante o prazo de 5 anos. Artigo 3º. Durante o período de licença, para efeito de contribuição previdenciária, o funcionário ficará sujeito à legislação vigente. Artigo 4º. As despesas com a execução da presente lei correrá por conta do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e afixação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal, 6 de dezembro de 2000, vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Exposição de motivos. O projeto apresentado visa corrigir uma omissão de ordenamento jurídico municipal. Não completa esse direito do servidor municipal. O Estado prevê a licença sem vencimentos e não é justo que o funcionalismo local não tenha esse direito. Vários funcionários procuraram este vereador e com certeza irão requerer licença sem vencimentos. Portanto, solicito que os senhores vereadores corrijam a distorção e aprovem o projeto com a máxima urgência. Concha, 6 de dezembro de 2000, vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Ofício número 589/2000. Prezada família, a Câmara Municipal de Conchas, através de seus edis e funcionários, inseriu nos anais desta casa e estende à família Souza, consternada, os votos de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Péricles Dias de Souza Júnior, lamuriando pelo infausto acontecimento. Atenciosamente, José Oscar Pavan, presidente da Câmara Municipal. Poder Judiciário, ofício número 37/2000. Senhor Presidente, levo ao conhecimento de Vossa Senhoria que nesta data assumiu o cargo de juíza de direito titular da 2ª Vara desta comarca, colocando-me à sua disposição para qualquer eventualidade. Aproveito a oportunidade para expressar meus votos de elevada estima e muito distinta consideração. Laura Mota Lima de Oliveira, juíza de direito da 2ª Vara. Ofício número 7454 do deputado Jorge Caruso. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, que consigne na ata de nossos trabalhos um voto de congratulações para a população de Conchas, que no dia 4 de dezembro comemora mais um aniversário do município. Câmara dos Deputados, ofício 5232/2000. Senhor Presidente, no dia do aniversário do município, permita que registre meu desejo de progresso e desenvolvimento contínuo a este povo amigo, fato que só é possível graças à atuação precisa desta casa. Reafirmo meu comprometimento com os interesses da população de Conchas, cujo exemplo é motivo de orgulho para uma nação democrática. Sendo só para o momento, reitero os votos de estima e consideração, atenciosamente Paulo Lima, deputado federal. Ofício número 433/2000 da Câmara Municipal de Tatuí.
Excelentíssimo Senhor, tem este os melhores cumprimentos, a finalidade, com os melhores cumprimentos, a finalidade de convidar Vossa Excelência para a sessão solene destinada à entrega, com as homenagens de estilo do título de cidadão tatuiano aos excelentíssimos senhores deputados federais, Dr. Michel Temer, digníssimo presidente da Câmara dos Deputados, e Dr. Ari Cara José, outorgados pela edilidade por relevantes serviços prestados à comunidade tatuiana. A solenidade realizar-se-á no próximo dia 9 de dezembro, às 14 horas, no plenário desta Casa Legislativa. Na certeza da honrosa presença, acolho a oportunidade para expressar o meu testemunho de elevada estima e distinta consideração. Haroldo Rosa da Silva, presidente da Câmara. Senhor presidente, é com imensa satisfação que dirijo-me a Vossa Excelência para prestar minha homenagem ao município de Conchas por ocasião da comemoração de sua emancipação política administrativa. Valho-me da oportunidade para colocar-me à sua inteira disposição e cumprimentá-lo, bem como aos demais vereadores, a quem solicito que seja dada ciência deste, por sua significativa parcela de contribuição ao crescimento de Conchas. Deputado Milton Monte, vice-líder do PMDB. Tem esta a finalidade de apresentar-lhe o conteúdo de correspondência encaminhado ao pelo deputado Caldini Crespo, ao Dr. José Carlos Nunes Marreco, presidente da Ferroban, em 28 de novembro de 2000. Senhor presidente da Ferroban, dirigimos-nos respeitosamente a Vossa Senhoria para solicitar especial atenção ao pedido que nos foi encaminhado pelos vereadores José Oscar Pavan e Newton Carlos Aliberti, do município de Conchas. Solicitam-nos o apoio junto a essa presidência com o intuito de verificar a possibilidade da doação ou mesmo por aquisição dos postes e longarinas que foram desativadas pela Ferroban no município. Anexamos a este cópia do ofício 484 encaminhado pelos vereadores acima citados para consubstanciar este pleito. Certos do empenho e interesse de Vossa Senhoria no trato do assunto, despedimos-nos, reiterando nossas sinceras expressões de estima e apreço, deputado estadual Caldini Crespo. Senhor presidente, tenho esta afinidade de apresentar-lhe o conteúdo das propostas de emenda ao orçamento do Estado para o ano de 2001, apresentadas pelo deputado Caldini Crespo. Emenda. Autor Caldini Crespo. A presente emenda visa destinar verba para a Santa Casa de Misericórdia de Conchas, objetivando garantir-lhe bom e adequado funcionamento, refletindo diretamente em adequada e digna prestação de serviços de saúde à população. O município de Conchas necessita de ambulância para transporte de doentes, notadamente nos casos de urgência. Por ser uma reivindicação justa e oportuna, apresentamos a presente emenda, destinando verbas para tanto. A educação deve receber uma destacada atenção do governo estadual. Assim, a presente emenda visa garantir a execução de ações de capacitação de docentes e de pessoal de suporte pedagógico, visando a melhora da qualidade do ensino fundamental em Conchas. Autor Caldini Crespo. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Do deputado José Rezende. Manifesto a todos os parlamentares dessa Igreja Câmara Municipal, ao povo desse próximo município, minhas felicitações pela data festiva, certo de que muito progresso será alcançado no novo milênio. Renovando minha disposição em colaborar com as necessidades dessa cidade, parabenizo-os pelo aniversário de Conchas. Ao excelentíssimo senhor José Oscar Pavan, presidente da Câmara Municipal de Conchas, deputado José Rezende. Escola Municipal de Educação Infantil. Convida para o dia 8 de dezembro de 2000
às 19h30, no Ginásio Municipal de Esporte, os concluintes da pré-escola do ano 2000. Da empresa Telefônica. Prezado presidente, cumprimento Vossa Excelência e todos os edis desta casa no aniversário de Conchas, apresentando votos de que esse município continue colaborando com o desenvolvimento do nosso Estado. Atenciosamente, Fernando Xavier Ferreira, presidente. Não havendo mais nada no expediente do dia, convido para fazer uso da tribuna a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, o primeiro assunto que me traz nesta tribuna e que me chamou gravemente a atenção é o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, de número 38/2000, que pretende a autorização legislativa desta Casa para pagamento de uma indenização decorrente do acidente de trânsito que levou ao falecimento da menina Letícia Suzano de Mello, que inclusive foi homenageada por esta casa, que a creche agora atualmente tem o seu nome, bem como o seu irmãozinho Rodrigo, que em virtude desse acidente também sofreu lesões corporais. Em uma primeira passada de olhos no projeto, parece, à primeira vista, a intenção da prefeitura, do senhor prefeito, de atenuar e minimizar o sofrimento dessa família que perdeu a sua filha e que teve o seu filho também com sérias lesões corporais. Num segundo momento, analisando também a exposição de motivos de referido projeto de lei, a prefeitura realça que a indenização se chegou a um valor de apenas R$ 27.000 por danos materiais e morais, se concluindo na exposição de motivos que isso sugere uma economia aos cofres públicos, que inclusive seria um valor abaixo do que os pais dessa menor que faleceu e do outro que se machucou estaria pleiteando administrativamente na prefeitura. Também, em um terceiro momento, vemos que o projeto veio acompanhado de algumas peças do inquérito policial que apurou esse acidente. Acontece, senhores vereadores, que, em um quarto momento, é impossível se cogitar de boa-fé em cima desse projeto de lei, pelo qual eu chamo a atenção dos senhores vereadores para o caso. Eu não vou tirar o mérito da família que perdeu a sua filha em uma fatalidade desse acidente, nem do menino que veio se machucar. Eu não tiro o direito dessa família de pleitear justamente uma indenização material e moral pelos danos decorrentes que sofreu, embora não vá trazer a Letícia de volta. Mas é direito dos pais de pedir essa indenização. Acontece que essa indenização tem que ser paga pelo causador do dano. E quem foi o causador do dano? A empresa Caldeirão, e não a Prefeitura Municipal de Conchas. Lamentavelmente, senhores vereadores, o que se nota nesse projeto de lei, eu não sei o que se esconde atrás disso. Realmente eu não sei. Quero acreditar que os meus primeiros pensamentos negativos a respeito disso, que não podem ser verdade. Mas alguma coisa de mal intencionado atrás desse projeto, com certeza existe. Por que eu afirmo isso? Primeiro, pela data que esse projeto está sendo encaminhado para esta casa. Segundo,
pelo requerimento que foi feito até dos pais. Os pais fizeram esse requerimento para a prefeitura agora, dia 8 de novembro passado. Esse processo sobre o acidente de inquérito virou um processo criminal, onde se sucumbiu com a denúncia formal do Ministério Público contra o motorista da Caldeirão. Como que ocorreu esse acidente? Existia um ônibus escolar da prefeitura parado ali na frente do Coronel, dirigido por um funcionário público da prefeitura, que era o seu Wilson. No momento em que foi aberto esse ônibus da prefeitura, as crianças saíram correndo e, atravessando a rua, vieram a ser colhidas pelo ônibus da Caldeirão, que vinha, de acordo com a denúncia, em excesso de velocidade incompatível no local. Muito bem. O funcionário público da prefeitura não foi denunciado. Eu estou por dentro desse assunto porque eu peguei uma parte desse processo em andamento como advogada. Por isso que logo que eu vi o título do projeto, me chamou a atenção e me causou estranheza, porque eu sei perfeitamente que quem está condenado definitivamente na justiça por esse acidente é o motorista da Caldeirão. E essa decisão, como eu disse, é transitada em julgado, ou seja, coisa julgada. Então, me corrijam se eu estiver errado, principalmente porque nós temos colegas jurídicos aqui na Câmara, mas a indenização civil, ela independe da indenização, do processo criminal, desde que no criminal não esteja definitivamente resolvida a questão. Nesse caso, ocorre exatamente o contrário. Ninguém entrou com uma indenização civil antes do processo crime terminar. O processo crime correu, a justiça já se pronunciou quem é o culpado, então não cabe mais agora discutir no civil a culpa de outra pessoa, porque no criminal já se encontra definitivamente julgada a questão. Então, com isso, o que acontece? A família não pode acionar a prefeitura na justiça, porque é trânsito em julgado criminal. Pois não, vereador? Com a palavra o vereador, doutor Tadeu. Se me permite algumas considerações a respeito desse assunto, eu passei hoje à Câmara e verifiquei esse projeto. E alguma coisa me chamou a atenção quanto à efetiva responsabilidade dentro do caráter civil indenizatório. Do ponto de vista de direito, eu entendo que a família pode acionar tanto a aviação Caldeirão pelo ato de seu preposto, o motorista, como pode acionar o poder municipal, por ato de seus prepostos também. Daí que caberia à família fazer a opção, independentemente da condenação criminal existente, Vossa Excelência está me esclarecendo que já é definitivo. E por quê? Pelos poucos documentos que foram trazidos junto com o processo, evidencia-se a responsabilidade da prefeitura em 3 pontos principais. Disso que eu li rapidamente, mas 3 pontos me chamaram a atenção. O primeiro ponto é que competia ao município fazer uma faixa de pedestre na frente da escola, não absolutamente imprescindível. E isso caberia ao poder público. Sim. O segundo ponto que me chamou a atenção foi que o motorista do ônibus escolar que transportava as crianças, ele parava exatamente do lado oposto da escola, tornando obrigatória a travessia pelos escolares. Evidenciando isso aí, não vamos entrar em mérito, mas, a meu ver, seria uma responsabilidade da prefeitura. E o terceiro ponto mais importante, que poderia ser suprido pela municipalidade à época, e depois se corrigiu tudo isso, é que existia, como existe até hoje, um funcionário especialmente destacado para receber as crianças. E naquele infeliz momento, o funcionário descuidou-se de suas funções e foi o momento que aconteceu o acidente. Então, dentro dessa colocação de Vossa Excelência,
Eu, em princípio, entendo que a família ela pode acionar tanto a Aviação Caldeirão quanto a municipalidade. Certo? Na hipótese da municipalidade arcar com uma indenização que vai, essa casa que vai decidir, obviamente cabe a ela o estudo de uma ação de regresso contra a Aviação Caldeirão. Agora, eu confesso a Vossa Excelência que eu li muito superficialmente o projeto, tá? Então eu teria que dar uma olhadinha com mais atenção nessa questão. Quanto a valores propriamente dito, também é uma coisa que precisa ser verificada, porque Vossa Excelência bem sabe que hoje o mínimo que um tribunal concede, quando razoavelmente mostrada a experiência da perda de um ente querido, é no mínimo 100 salários mínimos, no mínimo. Partindo que são 3 autores, que cabe também ao menor a indenização por dano moral. Então, eu só estou me adiantando porque Vossa Excelência provocou, mas eu quero ler melhor ainda. Bom, exatamente, eu ia argumentar tudo isso que Vossa Excelência considerou, porque eu também acho importante, porque essas argumentações que Vossa Excelência expendeu foram colocadas na defesa do acusado no processo, no caso, o motorista da Caldeirão. E o tribunal, que já julgou o recurso, entendeu que não. Entendeu que é o culpado de tudo, de acordo com a perícia feita no processo, a causa principal do acidente foi o excesso de velocidade. Inclusive, foi pedido dentro desse processo no criminal que a nulidade do processo pela quebra da indivisibilidade da ação penal, ou seja, foi chamado apenas um dos responsáveis no processo, porque, em tese, o motorista da prefeitura também seria culpado. No meu ponto de vista, era culpado. Por quê? Porque ele não estacionou corretamente o ônibus para liberar as crianças. Mas o tribunal já, é o que eu disse, já colocou pedra de cal em cima do assunto e falou que não. Quem é culpado, quem foi condenado e quem vai cumprir a penalização desse acidente é o motorista da Caldeirão. Como eu disse aos senhores vereadores, as esferas são diferentes. A ação civil, realmente, a família pode mover contra quem ela quiser. Só que, uma vez resolvida definitivamente a questão no crime, não pode a pessoa querer inovar e achar outro culpado se no crime já foi resolvida a questão. Outro ponto que eu quero considerar também, que o vereador colocou, a Aviação Caldeirão, naquela ocasião do acidente, ela estava prestando serviços públicos para a prefeitura. Só que ela estava prestando esses serviços públicos de maneira irregular e clandestina. Por quê? Não existia contrato da concessão desses serviços públicos e não havia autorização legislativa desta Casa de Leis para a prefeitura ter terceirizado esse serviço público. Isso foi objeto de denúncia minha nesta casa por várias vezes e ninguém deu atenção para isso. E agora nós estamos com um problema, um impasse de uma irregularidade que ninguém quis sanar e que agora resultou em outra. O fato é que, se a família entender de acionar a prefeitura na justiça, no meu entender, salvo melhor juízo, a prefeitura não vai ser condenada, porque a questão está resolvida no criminal. Entretanto, se alguma responsabilidade subsidiária existe, nesse caso, não pode ser contra os cofres públicos. Não é o povo de Conchas que tem que pagar pela irregularidade de um serviço que não foi feito de maneira legal. Se o prefeito municipal de Conchas passou por cima da lei, passou por cima desta casa, não pediu autorização legislativa para fazer a concessão do serviço público, que necessitava, de acordo com a lei, de legislação, de autorização legislativa, de prévia licitação, e, principalmente, de contrato por escrito,
Então, a responsabilidade nesse caso é pessoal do senhor prefeito. Eu sou contra o povo ter que pagar por uma coisa que ele não cometeu. Não é o povo que tem que pagar a indenização, porque a prefeitura tendo que pagar uma indenização, não é a prefeitura que vai estar pagando. São os contribuintes conscientes que vão estar desembolsando dinheiro dos seus impostos para pagar esses R$27 mil de indenização. Agora eu pergunto aos senhores vereadores, é justo que os conscientes sejam punidos tirando dinheiro das suas contribuições para pagar por um erro que não foi causado pelo povo? Existiu uma lei a ser cumprida e o prefeito não cumpriu? Se alguém tiver que ser responsabilizado, que seja o agente causador do problema. Ou será que a Câmara, agora, dando uma autorização legislativa para isso, vai estar suprindo, autorizando, dando aval de uma autorização legislativa que não deu? Na época que tinha que ter sido dada e que não foi consultada? O vereador Dr. Tadeu falou em ação regressiva da prefeitura contra a Caldeirã. Isso também é impossível. Por quê? Porque não existe contrato da prefeitura naquela época com a Caldeirã. Não houve licitação, não houve contrato. Como que a prefeitura vai querer acionar na justiça uma empresa falida, que eu não sei se os senhores vereadores têm conhecimento, mas o mais grave de tudo não foi não ter pedido autorização legislativa para se fazer essa terceirização do serviço público, não foi não ter feito licitação, não foi ter nem feito só o contrato, mas ter feito um contrato verbal com uma empresa falida, com uma empresa sem idoneidade financeira. Eu não sei se os senhores vereadores sabem, mas a Caldeirã está falida. E esse requerimento, eu tenho absoluta certeza disso, que os pais da vítima sabem perfeitamente que a Caldeirã não tem dinheiro, porque os pais da vítima sabem quem foi condenado na justiça. Eles têm conhecimento da sentença condenatória e têm conhecimento da confirmação do tribunal. Aliás, a confirmação do tribunal que condenou o motorista da Caldeirã é exatamente anterior ao pedido do requerimento feito na prefeitura, gente. É só os senhores vereadores irem no fórum e verificarem pessoalmente o processo criminal 179/98, que está tramitando perante a primeira vara criminal e que agora está em fase de execução de pena, porque o condenado já está cumprindo pena da condenação dele, ou seja, é definitiva já. Agora, é muito sério, é muita irresponsabilidade se mandar um projeto de lei aqui para a Câmara querendo enganar os vereadores com meias verdades. Porque o projeto de lei, não sei se os senhores vereadores tiveram a oportunidade de folhear os documentos, mas vieram instruídos apenas de cópia de declarações prestadas na fase do inquérito policial e de peças do inquérito, como se não existisse processo criminal sobre esses fatos. Como se não existisse uma sentença condenatória e a confirmação dessa sentença por um tribunal de justiça. Então, na verdade, eu acredito que das duas uma, ou houve extrema má-fé da prefeitura em enviar uma coisa aqui para se acertar uma situação ilegal dentro da prefeitura com a Caldeirã, ou o senhor prefeito foi induzido em erro pela família da vítima para se negociar administrativamente uma indenização da qual o prefeito nem se preocupou em saber o resultado na justiça disso aqui. Quer dizer, de qualquer forma, o prefeito foi negligente. Ou ele foi negligente por não verificar exatamente o que tinha acontecido na justiça sobre os fatos antes de encaminhar esse projeto, ou ele, sabendo também do resultado na justiça, ele está querendo acertar uma situação com a Caldeirã. Agora, se a empresa está falida, eu não vou deixar o povo de Conchas pagar essa conta, porque não é o povo de Conchas que tem que pagar isso aqui. Não são os conchenses que têm que arcar com essas irresponsabilidades praticadas pelo senhor prefeito.
Se falha houve, com dolo ou sem dolo, com culpa ou sem culpa, que alguém assuma a responsabilidade. E não jogar novamente, quer dizer, todos os erros sobram sempre para o povo nesse país. Se fala na defesa dos cofres públicos, mas pouco se faz pela defesa dos cofres públicos, porque é muito mais fácil assaltar os cofres públicos para acertar situações. Eu sou contra esse projeto de lei, porque eu conheço o processo, conheço a posição do tribunal acerca da questão e convoco os senhores vereadores para lerem esse processo criminal e verem a conclusão que chegou. A sentença condenatória, que inclusive está aqui. Eu tenho a cópia da sentença condenatória aqui, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 laudas, só da sentença. A cópia do acórdão eu acabei pegando errado na pasta, não é o que está comigo. Se os senhores vereadores quiserem, pode tirar uma xerox e deixar à disposição aqui na Câmara para os vereadores verem, sem prejuízo de verem pessoalmente o restante do processo, porque o acórdão do tribunal não está com cópia aí. É exatamente por essas razões, senhores vereadores, que eu vou me posicionar veementemente contra esse projeto de lei, porque eu entendo que é um atentado contra os cofres públicos e contra os bolsos dos conchenses. Eu acho que não são os conchenses que têm que pagar essa conta, embora eu reconheça o direito legítimo da família de pleitear a indenização devida, só que contra o responsável certo, não contra o povo. Pois não, senhor vereador. Com a parte do vereador, doutor Tadeu. Como eu disse anteriormente, eu preciso analisar melhor no projeto, os documentos, inclusive essa sentença. Eu vou colocar mais uma vez essa questão aqui. Criminal e civil. No meu entender, eles não se confundem. Situação que Vossa Excelência colocou da irregularidade e a clandestinidade da Caldeirão aqui. Mas tudo isso, sem entrar no mérito da questão, eu diria o seguinte: Vossa Excelência falou que a aviação Caldeirão está falida. Essas são as informações que me chegaram. Muito bem, resultado final dessa situação, na hipótese de ser proposta uma ação judicial, o município de Conchas vai pagar muito mais do que o valor ora pleiteado. E por quê? Porque certamente, um raciocínio lógico. Por quê? Ele vai acionar quem? A família. Vai acionar quem? Ou a prefeitura ou a aviação Caldeirão, ou ambos. Vossa Excelência concorda comigo? Uhum. Se a aviação Caldeirão está falida, não tem como responder, condição, responde solidária e subsidiariamente pelos danos. Responde. Bom, eu não vi o acordo ainda. Me permita... Daí é que entra todo um processo judicial, que eu não sei se vai ser menor ou maior que esse valor, mas ao que me consta, a responsabilidade existe, ou da Caldeirão ou da municipalidade. Então, o que vai acontecer daqui a 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos? Nós vamos pagar 5 vezes mais do que isso daqui. Me desculpa, vereador, eu discordo com todo o respeito à posição de Vossa Excelência, mas eu tenho que discordar da posição de Vossa Excelência pelo seguinte: é o que eu estou falando, a indenização ex-delito, uma vez resolvida no criminal, não se discute mais no cível. Então, se a família acionar a prefeitura facilmente, no meu entender, ela não tem legitimidade passiva de causa para estar em juízo. Tem, nós vamos parar porque nós vamos em frente. Mas me permite só uma colocaçãozinha. Deixa eu só colocar uma questão, senhor vereador. A condenação com trânsito em julgado no criminal, só para os senhores vereadores entender, ele dá o direito da pessoa entrar diretamente com o pedido de arbitramento da indenização. Então, o que é isso? Resolvido a questão no criminal, automaticamente as vítimas podem acionar o culpado no criminal, não mais para discutir a culpa, não se discute mais culpa, se discute valores a serem pagos. Vai se discutir apenas uma liquidação
da decisão condenatória em termos de valor. A culpa já está caracterizada, quer dizer, agora se discute apenas e tão somente o valor da indenização. Então, por essa razão é que eu entendo que a prefeitura jamais tem que se preocupar em discutir qualquer coisa a nível judicial, porque ela está totalmente amparada pela própria lei e pela própria coisa julgada do processo, a não ser que alguém rescinda, entre com uma ação rescisória e rescinda a decisão criminal que já foi transitada em julgado e que está em andamento de cumprimento de pena. Mas caso essa sentença condenatória, já proferida, já confirmada, já definitiva, não for anulada, a culpa ficou caracterizada do funcionário da Caldeirão. Então, quem tem que pagar a indenização é quem? É a empresa que tinha esse preposto, que é esse funcionário. O funcionário público da prefeitura, ou qualquer outra circunstância alheia que envolva esse acidente, não pode mais ser discutida, porque a culpa já foi configurada. No meu entendimento, é isso. Então, com todo o respeito à posição do vereador, à preocupação, mas é exatamente por eu entender que se numa discussão judicial da família contra a prefeitura, jamais essa família vai ganhar contra a prefeitura qualquer indenização, eu acho um absurdo se pagar com os cofres públicos uma indenização administrativa que, a nível judicial, é impossível a família ganhar. Com relação também, senhores vereadores, eu gostaria de registrar que aquela indicação sobre os direitos e prerrogativas do advogado, que esta casa teve a oportunidade de aprovar, que eu dei entrada, já estão chegando respostas aqui para essa Câmara e muito satisfatórias. Já veio uma posição do presidente da OAB de São Paulo, do Dr. Rubens Aprobato Machado, elogiando a indicação feita, da subseção de São Manuel, do presidente da OAB do Estado do Pará, do presidente da OAB do Estado do Piauí e também da subseção já de Itapetininga. Então, as respostas estão chegando aos poucos, porque o envio da indicação também está indo aos poucos, não foi completado ainda para todas as subseções e seções do país. Por último, senhores vereadores, eu só gostaria de comentar também rapidamente sobre o caso das ações populares na Justiça. Já prevendo algumas matérias no próximo domingo no jornal Alerta e da Comarca, sensacionalistas, eu gostaria de registrar aqui nesta casa o seguinte: em data agora de 1º de dezembro, a juíza da primeira vara de Conchas, doutora Lígia, no processo número 307/00 da ação popular, movida contra o município de Conchas, o jornal Alerta e JCC, em razão da dupla contratação sem licitação, entendeu a juíza, de dia 1 agora, próximo passado, extinguir o processo da ação popular sem julgamento de mérito, acatando uma preliminar que foi arguída no processo de impedimento absoluto desta vereadora em estar patrocinando a ação popular. Trocando em miúdos, o que isso tudo significa? Significa que o mérito da questão, o que realmente era objeto de apreciação da ação popular, não foi apreciado. A preliminar de impedimento desta vereadora foi vislumbrada pela juíza como acolhendo-se à tese dos réus e extinguiu o processo. Então, eu quero registrar, os senhores vereadores, primeiramente, o seguinte: desde o início, quando eu entrei com essas ações populares, eu conhecia perfeitamente, que isso inclusive é matéria de defesa minha dentro do processo mesmo, que eu sou vereadora e que eu realmente, de acordo com a lei orgânica, de acordo com o Estatuto da OAB, de acordo com a Constituição Federal, eu sou impedida de advogar
contra ou a favor da Prefeitura Municipal de Conchas, onde eu sou vereadora. É um impedimento territorial em que a lei visou precipuamente o quê? Não deixar que um advogado use da sua influência política para advogar contra a prefeitura ou a seu favor. O que isso significa? Contra significaria entrar com algum processo em nome de algum cliente, visando tirar algum proveito da prefeitura. Obviamente que os legisladores preocupados com, digamos assim, uma amizade ou algum conchavo entre o vereador e o prefeito, inibiu essa situação exatamente para que não haja lesões aos cofres públicos. De repente, o advogado entra com uma ação, o prefeito é amigo do cliente do advogado lá, já faz um conchavo, faz um acerto dentro da prefeitura e concorda com o pedido e já paga direto. Então, é para isso que a lei proibiu que o advogado e vereador não demande contra a prefeitura. Quando a lei também falou que o vereador e advogado não pode advogar a favor da prefeitura, o que ele quis dizer com essa palavra a favor? Eu não posso, como vereadora, ser advogada do prefeito. Eu não posso ser assessora jurídica dele. Eu não posso pegar uma procuração do senhor prefeito municipal para advogar a favor da prefeitura, ou seja, defendendo a prefeitura em alguma coisa. Esse é o sentido da lei. Lamentavelmente, não foi esse o entendimento esposado pela juíza na ação popular, que entendeu que, mesmo que a ação popular seja a favor dos cofres públicos, que eu estaria impedida da mesma forma e que, portanto, era nulo o meu patrocínio no processo. E extinguiu o feito, eu estou recorrendo dessa decisão. Provavelmente se seguirão decisões iguais nas outras ações populares que eu já entrei, até por uma questão de coerência da justiça local. Mas eu gostaria de só deixar registrado o seguinte: é muito difícil, realmente, nesse país, se discutir e se defender teses. Eu acredito, nas ações que eu entrei, na possibilidade legal e jurídica do meu patrocínio na causa como advogada e como parte, porque nessas ações populares eu sou autora e sou advogada, porque eu estou em causa própria. A questão é, a juíza entendeu que eu poderia ser autora no processo, mas eu não poderia estar advogando em causa própria. O meu entendimento difere da magistrada, portanto, eu estou recorrendo. Gostaria de registrar aqui nesta casa, pois, que vou continuar na luta da defesa de Conchas. Esse processo que eu entrei não é um processo para mim, é um processo para a cidade, é um processo para o povo. Portanto, ganhar ou perder nesse processo não significa ganhar ou perder para mim. Significa vitória ou derrota para o povo. Porque, na verdade, a questão principal debatida dentro das ações populares, que é a questão de mérito, a questão de realmente o que está certo e o que está errado, não se chegou nesse ponto. Obviamente que se o tribunal, eventualmente, ao conhecer meu recurso e, eventualmente, esse processo poder parar até em Brasília, se discutindo essa tese sobre a possibilidade ou não de eu poder estar em causa própria nessa ação, o fato é que nós estaremos discutindo daqui para frente uma coisa que não importa mais para a população, porque o principal que teria que ser discutido nessas ações populares foi esquecido. Mas, mesmo com tudo, com todo esse sacrifício daqui por diante, em sustentar uma coisa daqui por diante, pessoal minha e não mais do povo, porque do povo ficou esquecido, infelizmente, que vai ser só retomada futuramente. Uma vez o tribunal entendendo que eu poderia ter entrado com essas ações populares em causa própria, o processo vai retomar o curso da onde parou e vai continuar a questão. Se o tribunal entender que não, que a minha tese não é válida, que é válida a tese esposada pela juíza, então, realmente, a ação popular chega ao fim
sem se apreciar a questão principal, que era a questão de mérito. Aí para tudo, acaba tudo? Não. Não acaba tudo, porque o Ministério Público, tendo tomado formal conhecimento dos documentos e denúncias feitos nas ações populares, poderá, mediante requisição ou ofício, entrar também com uma ação civil pública em nome da ação popular que foi, digamos assim, não dado continuidade sem pronunciamento de mérito. Então, seja por um lado ou por outro, eu acredito que tudo é uma questão de tempo, as coisas realmente são morosas na justiça, mas eu não me desanimo com nada disso, porque eu gosto, inclusive, de sustentar a tese. Aliás, vai ser uma tese muito interessante para mim discutir e defender na minha pós-graduação que eu vou fazer, que vai me inspirar mais forças para encontrar novos argumentos para defender essa tese. Até porque eu sempre digo que a melhor vitória quando se assiste um jogo de futebol, principalmente, é a virada de contra-ataque. É aquele jogo sofrido que você está perdendo, mas que você consegue virar nos últimos minutinhos do jogo. Esse tipo de vitória realmente tem um sabor especial. E mesmo que não chegue a isso, o que importa é a luta o tempo inteiro no campo. Porque muitas vezes a gente luta, luta, luta e não consegue ganhar. Não consegue emplacar um gol. Mas houve luta, houve persistência, houve garra, então valeu a pena. Então, eu quero só deixar registrado aqui que o sensacionalismo que podem fazer nos jornais com esse fato, com essa decisão, não me tira o ânimo. Porque é o que eu estou falando. Quem realmente entra para dentro do campo com vontade de jogar bola e com vontade de golear, mesmo que não ganhe e não marque gol nenhum, nunca vai ser um perdedor. Convido para fazer uso do tribuna o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria ler uma declaração aqui que eu fiz aqui pela minha perca da sessão extraordinária do dia 30. Então, vou ler. Eu, Darciso Aparecido Leite de Almeida, declaro para os fins devidos que, na data de 30 de dezembro de 2000, não estive presente na 11ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Conchas, pois estive presente na cerimônia de formatura das crianças do PROERD, representando esta Casa de Leis a pedido do senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, presidente José Oscar Pavan. E falando no projeto, eu queria parabenizar os formandos, que foram bastante. Eu acho um projeto muito valioso para o nosso município, que é o combate às drogas, é de grande valia para toda a população, para as crianças, para os pais das crianças. Então, está de parabéns os 2 PM que dão essas aulas, que são eles, Camilo e Luiz. Então, está de parabéns. E onde estava muito bonito a cerimônia, o evento. E está de parabéns os professores e o senhor prefeito também por atender esse projeto. Eu espero que esse projeto, o novo prefeito que está presente aqui vai continuar com bastante vontade. Então, isso é de muita valia para o nosso município. Então, está de parabéns. Falando também nesse projeto da indenização aí, é um projeto que eu acho que terá que ser bem estudado aí, e que eu, por exemplo, não entendo da parte jurídica, então, mas eu acho que dinheiro nenhum paga a perca de um filho. Dinheiro nenhum paga a perca de um filho, mas eu acho que a Câmara também tem que tomar alguma decisão para que a família também não fique a ver navios na dependência aqui de nós da Câmara, que eu acho que tem o senhor presidente, temos aí o nosso advogado, então acho que tem que estudar com mais clareza para que isso seja feito. Também
Eu queria tecer algum comentário a respeito da nossa estrada de Juquiratiba, que está complicada um pouco. Então, a gente ficou feliz pelo início e tal, então, mas outros dias nós já tivemos uns problemas, onde a gente solicitou São Paulo e tal, solicitei São Paulo, e onde estivemos presentes aí o secretário, que já foi tecido comentários, né? Isso cerca de um mês e pouco atrás. Tudo bem, deu outra arrancada. E, novamente, afirma que é repassada, né? Que a vencedora é a Construeste, então é repassada para a Cicate, e ela voltou a ficar devagar. E onde eu me preocupo tanto, todo dia eu passo lá, e a gente vê que ela estava devagar. E, além disso, destruindo já, que os acabamentos, o asfalto até foi analisado pelo DR, está de boa qualidade, mas o acabamento nas laterais, então, é barbaridade de ruim, não tem acabamento. Onde eu voltei novamente a acionar o secretário de Transporte de São Paulo, Itapetininga, que é o DR2, que pertence à nossa região, e estava meio devagar o negócio, então, aí eu acionei novamente e estivemos muito bem. Com a parte do vereador, doutor Tadeu. Se Vossa Excelência me permite, o senhor acionou de que maneira? Por escrito, verbalmente? Não, em telefones. Telefone. Então, eu posso sugerir a Vossa Excelência, Sim. Em nome dos outros vereadores, que se faça através de um fax, de um e-mail, diretamente ao gabinete do secretário, Perfeitamente. Demonstrando essas irregularidades, porque ao que eu lembre, o senhor me disse que o secretário esteve aqui, viu o problema e prometeu providências, inclusive com relação ao chefe da regional de Itapetininga. Então, acho que esse é o caminho, é documentar para que ninguém amanhã alegue que pelo menos nós somos omissos nessa situação. É perfeitamente, vereador. Inclusive no momento ali, foi lavrada uma ata, que eu até vou mencionar aqui. Então, aí apareceram, quarta-feira passada, apareceram os responsáveis da nossa região, que foram eles, deixa eu ver os nomes aqui, que eu lembro tanto de cabeça, né? Então, doutor Paulino, fez presente, doutor Paulino, que é o de Itapetininga, o representante do DR da nossa região, doutor Paulo Montanelli, que é do DR também, doutor César, que é o da Cicate, responsável pela obra, que está sendo muito mal, péssimo a engenharia dele. Isso analisado pelos superiores ali, os caras que entendem. Então, porque a nossa estrada já está destruindo. Os senhores podem observar, indo a sentido da Juquiratiba, ela já está destruindo a lateral, não tem canaleta, não tem, enfim. Então, nós tivemos, e fez presente também, onde eu comuniquei o senhor prefeito, comuniquei o futuro prefeito aí, José Luiz Miranda, que fez presente também, Dias Valdrigue também apareceu no local, esteve no local, o secretário Zé Giovelli. Então, foi lavrada uma ata e das irregularidades do pedido da gente. Até eu gostaria que a nossa secretária desse uma lida no fax que veio. Então, esse documento, vereador Tadeu, ele, segundo o doutor Paulino, ele iria chegar até as mãos do secretário. Então, por gentileza, se a dona Marinês, às vezes foi escrito a caneta, às vezes não terá problema de alguma... Muito bem. Eu posso sugerir? Muito bem. Nós temos uma cópia aqui, senhor vereador, desse fax, eu acho que podia dispensar a leitura e passar para os vereadores o fax para leitura. Tão pequeno, sei lá. Bem, então, por favor. E lê então, Marinês. Conchas, 30 de 11 de 2000. Em reunião no trecho SP-300, Juquiratiba, continuamos notando anomalias e com reclamação dos vereadores, na pessoa do Darciso Aparecido Leite de Almeida, futuro prefeito José Luiz Miranda, fiscal da obra Dr. Paulo Montanelli, engenheiro preposto Dr. César Monteiro. Os serviços de execução, vistorias anteriores melhoraram, mas ainda longe de nossa expectativa. Primeiro, iniciar imediatamente as canaletas. Segundo, iniciar imediatamente o assentamento de linhas de tubo. Terceiro, iniciar imediatamente o plantio da grama.
acelerar os serviços sem os quais não serão aceitos por esta diretoria e fiscalização que, em conjunto com a administração da Prefeitura, a atual e futura, não receberão serviços, ficando os pagamentos retidos. A finalidade dessa visita é acelerar os serviços de qualidade. Presentes: o prefeito Miguel José Caram, Elias Valdrigue, vereador, e o secretário José Jovelli. Observação: os tubos de 0,60 e 0,80 já foram executados. A melhoria do SL se faz presente. Foi corrigido após a vistoria anterior. Terminou já. Muito bem. Então, tá aí. Acho que a senhora não leu, mas estava presente, como eu mencionei, o prefeito José Luiz Miranda estava presente também. Então, eu acho que eu, por exemplo, estou saindo da vereança em janeiro, mas nem por isso eu vou me descuidar dessa estrada. Eu até comentei com o pessoal e fico assim, eu vou continuar fiscalizando, porque é de grande interesse, é uma obra almejada nossa de muitos anos e que nós não podemos deixar uma obra acabar antes de terminar. Então, a gente vai ficar acionando. Até percorremos o trecho com o pessoal, fomos até Juquiratiba, e então já voltou a andar melhor. Eles vinham alegando que era problema de chuva, mas não era problema de chuva, que eu até mencionei. Doutores, nem começou a chover para nós ainda. Nem começou, a verdade é essa. Então, virá muita chuva, né? Então, eu acho que tem que ficar em cima, porque é uma obra cara, é uma obra que o governador Mário Covas destinou, que é quase R$1 milhão, é bastante dinheiro. Eu acho que nós temos que ficar em cima. Tanto vereadores como prefeito, enfim, nova administração, eu acho que tem que ficar em cima, para que saia um serviço de acordo. E eles voltaram a trabalhar. Essa semana, ontem, antes de ontem, já deram uma mexida lá, então já estão providenciando canaletas e já estão dando uma ajeitada. Queria também parabenizar o Conchas pelos 84 anos de emancipação. Está de parabéns. É isso que eu tinha a dizer. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu gostaria de falar sobre esse projeto meu, número 17, que dispõe sobre licença sem vencimentos para o funcionário público municipal. Eu gostaria, senhor presidente, que os senhores vereadores olhassem com atenção esse projeto e, se for o caso, apresentassem emendas necessárias para seu aprimoramento, pois nós, pelo menos que eu saiba, não dispomos em nossa legislação municipal de nenhum preceito que conceda ao funcionário público o direito de pedir uma licença sem vencimentos pelo prazo de 2 anos. O funcionalismo federal e o estadual já contempla o funcionário com esse direito. E eu fui procurado por alguns funcionários que estão na condição de pleitear, tão logo seja aprovado o projeto, pleitear esse direito. Isso seria bom tanto para o funcionário quanto para a administração pública, pois nesse interstício o funcionário não estaria acarretando nenhum ônus para a municipalidade, ele não vai receber nada. Simplesmente ele vai contribuir com o IANS, eu não sei como é que chama agora, INSS, o fundo de aposentadoria dele, e a municipalidade não vai repassar nenhum salário para ele. Como nós sabemos do inchaço que está a nossa máquina administrativa, que estamos hoje com cerca de 500 funcionários municipais, só esta administração parece que admitiu mais de 200, então eu acho que seria até uma brecha para que esvaziasse um pouco a administração a aprovação desse projeto, né? Inclusive, nós tomamos a cautela de dar esse direito ao funcionário de 2 anos sem qualquer interferência do prefeito. E, na eventualidade dele
querer mais 2 anos de prorrogação, aí sim administrar. Pois não. Eu peço licença, senhor presidente, para me retirar, que minha mãe sofreu um acidente, eu estou indo em Botucatu. Pois não. Então, como eu estava dizendo, eu gostaria até que essa presidência se colocasse à disposição da nossa colega vereadora para qualquer emergência, qualquer eventualidade, né? Para nós possamos ajudá-la nesse incidente, nesse acidente. Continuando, no caso de uma prorrogação, aí sim o senhor prefeito iria concordar ou não. Então, o funcionário teria direito já de pleitear, desde que ele preenchesse o requisito de 2 anos na carreira, né, no cargo de carreira, consecutivos, e não registrar nenhuma penalidade. Isso seriam os requisitos para que ele pleiteasse o direito. Caso ele queira retornar, a qualquer momento ele pode fazê-lo. Ele faz o requerimento e retorna. Só que daí ele só vai poder pleitear de novo o benefício depois de passados 5 anos. Então, eu acho que o projeto está aí, eu gostaria que os senhores analisassem e eu já pedi até na exposição de motivos a máxima urgência, porque eles iriam entrar ainda este ano com o pedido para o afastamento. Então, se a gente conseguir pôr em votação na próxima sessão, seria muito importante. Eu solicito a urgência ao senhor presidente. Com a parte do vereador Elias Valdrem. Uma parte só para saber, nessa finalização do projeto, diz assim, as despesas decorrentes dela. Eu não... As despesas com a execução correrá por conta do orçamento vigente. Que despesa seria? Essa aqui é uma norma que é obrigatória em todos os projetos. Qualquer despesa para consecução, não é para pagamento. Só para elucidar, porque a gente tem recebido explicações que todo projeto que emana despesa não é de autoria do vereador, não é isso? Certo. Então, não seria o caso... Não seria o caso, não seria despesa do projeto. Só para... Né? Porque nós somos obrigados a todo projeto, nós temos que constar essa cláusula, porque senão nenhum projeto pode passar. O projeto não ficará prejudicado? Até o projeto de nome de rua tem despesa. Então nós poderíamos apresentar nem para dar nome de rua, porque tem que confeccionar as placas. Então é nesse sentido, não são aquelas despesas que objeto do projeto, são para a execução do projeto. Entendeu, senhor vereador? Não, porque na realidade ele é simples, né, vereador? Mas aí o funcionário é autônomo, não depende da prefeitura. É como funciona para nós. Mas está sujeito a ser feita uma emenda, se o vereador entender assim. Então, eu gostaria, senhor presidente, reiterando meu pedido de urgência, para que seja encaminhado às comissões, pareceres e, se puder, colocar em votação na próxima sessão. Eu gostaria também, eu não sei se algum vereador sabe, o custo dessa avenida que está sendo construída agora, reconstruída, na continuação da Emenda Campinas, Joanim Pares. Tem boatos circulando aí falando que é uma avenida milionária de R$1 milhão, porque o dinheiro todo das ações da Sabesp está indo nessa avenida e a gente não sabe realmente o custo. Eu acredito que isso é boato, porque a avenida não ficaria tanto. Mas fica até o meu requerimento verbal para que o senhor prefeito passe informações para esta casa, sobre o valor dessa construção aí, para a gente ficar sabendo certo quanto realmente está sendo gasto. Finalmente, senhor presidente, eu não vou entrar ainda em discussão desse projeto da indenização, vou deixar para a próxima sessão. Eu gostaria de dizer só o seguinte, senhor vereador, senhor presidente. Se expressa um comunicado, então, a todos os familiares de pessoas que faleceram por negligência aqui da administração, só no hospital vai ter bastante, e que cada família venha e requeira também uma indenização
porque eu acho que seria justo pagar todos que sofreram, né, a negligência da administração. Eu acho que é muito justo essa família receber, sim. Mas eu acho que a administração deveria, inclusive, ter colocado na lei orçamentária um dispositivo lá prevendo o pagamento de indenizações a vítimas de negligência, de omissão, de erro da administração pública. Infelizmente, não tem na lei orçamentária. Gostaria que fosse colocado, porque nós poderíamos, inclusive, atender todas as famílias. Eu sei de várias pessoas que morreram no hospital por falta de atendimento, por precariedade de atendimento, por negligência, e não receberam. Então, como eu falei, não vou entrar na discussão do projeto, mas eu acho que a administração deveria realmente contemplar a lei orçamentária com esse dispositivo, uma verba X para pagar as indenizações, né? E aí sim todos teriam direitos iguais, não poderia pleitear um pede, outro não pede, então todos têm que pagar. Parece que há algumas prefeituras pagam, acho que São Paulo contém isso aí no estado. O governador Covas preveu, na lei orçamentária, houve uma previsão para pagar indenizações, e realmente têm sido pagas as indenizações. Inclusive, o policial morto de serviço recebe R$50 mil de indenização. Isso é lei, né? Deveria também conter aqui no município nosso. Eu não sou contra ser legalmente instituído. Eu acho que do projeto nós vamos ter que analisar na próxima sessão. Então, senhor presidente, fica aí o pedido meu novamente sobre esse projeto de interesse dos funcionários municipais. Convido para fazer o tribuna o vereador Elias Valdrig. Senhor presidente, senhores vereadores, eu iria me alongar mais hoje no uso da tribuna, porque o que eu iria falar é afeito à vereadora que se ausentou. Eu só vou fazer um introito do que eu ia falar, e devido à ausência dela, eu vou deixar de ler o expediente. Mas antes disso, eu quero comentar sobre esse pedido de indenização da família de Letícia Suzana de Mello. Na cópia do projeto de lei que eu estou recebendo, que já li e reli, não fala nada de justiça, se foi transitado e julgado, ou eu entendi que é um acerto de uma situação que foi criada, não por culpa ou por gosto da administração municipal, e nem por culpa e por gosto da Caldeirã, e nem das crianças, e nem do funcionário que estava escalado para cuidar dessas crianças. Então, eu acho que aqui é um acerto entre a família e a prefeitura para que não fique uma coisa sem... Vai discutir com uma empresa falida, também nós não queremos isso para a família. Vai ver se a prefeitura tem razão ou não tem razão, ou tem que esperar uma decisão judicial para que se faça uma indenização de uma família, como disse o vereador Darcísio, que me antecedeu na pergunta, a perda do ente querido não tem dinheiro que pague. Mas ameniza a perda, e há um entendimento que houve uma compreensão da administração em indenizar. O que foi pedido aqui não diz nada sobre condenação, sem condenação, é um acerto em que a família está pedindo para a prefeitura que nós, quando acontece isso com a gente particularmente, a gente procura... Pois não, vereador? Uma parte do vereador Darcísio. Eu acho que o senhor entendeu, todos entenderam. Eu não sou contra. Eu sei. Sou favorável que a família, quero deixar bem claro, eu sou favorável que a família receba a indenização. Certo. Ou de um lado ou de outro, eu sou favorável. E digo outra coisa, culpar, fazer, ou querer fazer o prefeito pagar do seu próprio bolso, também é uma aberração.
Porque quando a gente é investido de um cargo público, ou a gente representa, ou mal ou bem, a empresa, ou a prefeitura, ou o clube, ou a associação, e em nome dela, a gente representa. Não tem cabimento o presidente do clube, qualquer sócio que vai lá e deprede o clube inteiro, fazer o presidente pagar. Quem paga é o clube, infelizmente. É uma conotação que eu acho que não é justa. Que a condição de ser prefeito, ser diretor de uma entidade, o presidente da Câmara, que seja, depois ser responsabilizado pessoalmente por uma falha qualquer na administração, acho uma aberração. Então, eu sou favorável que se autorize esse pagamento de 27 mil, que eu acho que não é exagerado e nem vai deixar mais rico ou mais pobre o município. Eu acho que também que ser consultado a população um por um, eu acho que a maioria absoluta daria o seu aval ao pagamento dessa indenização. Então, o que eu teria que usar a tribuna, como teve que ser, infelizmente, porque a gente não deseja isso, a ausência da vereadora, eu pedi, sobre o impasse que houve na sessão passada, na sessão ordinária passada, sobre a falta dos vereadores que chegaram atrasados na sessão, e que nós fazemos aqui a nossa secretária faz uma minuta do que está na ata eletrônica. O que vale é a ata eletrônica, que é o que foi criado, a ata eletrônica, então, vale o que está gravado e o que está falado. Eu não sou contra a justificativa, de jeito nenhum. Se justifica, se é aprovada a justificativa, faz o pagamento, se não aprovada, não se faz o pagamento, e essa é a defesa que o presidente, ou o prefeito, ou o administrador tem que fazer de todo o dinheiro público. Então, ficou configurado aqui na certidão que a vereadora chegou depois da ordem do dia, está tudo documentado, eu ia ler para que se fosse ouvido e que os vereadores acompanhassem. Até ia pedir para que se passasse a fita da sessão, que foi uma sessão curta, para que vocês acompanhassem pela certidão. Então, cabe à mesa o julgamento dos recursos que serão impetrados contra essa decisão do presidente em suspender o pagamento por falta. Eu estive na prefeitura hoje, também recebi uma cópia, solicitei uma cópia de um parecer do Tribunal de Contas, que foi publicado na quarta-feira, dia 29 de novembro de 2000, sobre a Câmara Municipal de Conchas, exercício de 1998, em que a Valéria Bufani era presidente, e pelo voto dos conselheiros, em razão do juntado, decidiu julgar irregulares as contas da Câmara Municipal de Conchas, por irregularidades que ainda eu não sei quais seriam. Mas eu tive sabendo que é por causa daquele pagamento feito a mais, e que a Câmara acho que foi ressarcida pelos senhores vereadores. Pelo menos eu vi o Zé Rubem fazer um cheque para... Não pagou nada. Então... Não, então desculpe, então. Eu vi você. Não, é que eu vi você fazendo o cheque aquele dia. Então, eu vi lá na prefeitura uma ficha, e só está lançado lá o pagamento do doutor Anselmo e da Valéria Bufani. De nenhum outro vereador foi lançado esse ressarcimento Então, as contas foram, e vai ser encaminhada ao Ministério Público, depois, acho que já veio um fax para o senhor presidente também, aí tem que ver essa... E quanto eu ia ler as ações que foram indeferidas, as ações
na justiça pela vereadora, em que, na sentença, a juíza, além de considerar nula a ação impetrada pela vereadora, comunica à Ordem dos Advogados do Brasil para providências e também à Câmara Municipal de Conchas para as devidas as ações que acharem indevidas, que o promotor, no seu parecer, diz aqui num dos itens, eu ia ler tudo, mas não vou ler. Conforme se verifica a Lei Orgânica do Município de Conchas, artigo 19, item 2, letra C, artigo 20, é expressamente proibido o vereador patrocinar causas em que figure como parte pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista e empresa concessionária de serviço público, sob pena de perderem o mandato. Então, a juíza vai comunicar a essa Câmara oficialmente para que se tome providência quanto a essas irregularidades cometidas por essa vereadora. Quero deixar meus sentimentos à notícia de que a mãe da vereadora sofreu um acidente e que a gente não tem nada de deseja que ela se recupere facilmente. Convido para fazer o tribuno o vereador Dr. Tadeu. Puta merda. Senhor presidente, senhores vereadores, rapidamente, eu sei que está todo mundo meio cansado aí, mas algum recadinho tinha que ser dado. O primeiro deles é com referência a esse projeto 38/2000, que o Executivo pede autorização para pagamento de indenização à família que perdeu uma filha num acidente. A meu ver, a questão é legal, não é questão somente de olhar o lado emocional, mas o que nós vamos ter que analisar é legal. Se for legal e a casa entender de autorizar esse pagamento, será feito. Se for ilegal, não, obviamente não há que pegar os cofres públicos e promover uma indenização por questão meramente emocional. Questão emocional existe, devemos respeitar, vai certamente minimizar o sofrimento da família, mas nós temos que nos atentar para a parte legal. Então, somente isso. E é isso que nós vamos dar atenção ao projeto, para que entre em votação na próxima sessão. Com referência ao projeto do vereador Dr. Anselmo, com toda certeza entrará em discussão e votação na próxima semana. Acreditamos que tem um grande interesse aí, até para a próxima administração, que seja aprovado desde logo. Gostaria aqui de registrar o meu elogio ao empenho do vereador Darciso, no que diz respeito a uma fiscalização permanente e contínua aí no asfaltamento da estrada de Juquiratiba. Certamente, senhor vereador, a partir do dia 1º de janeiro, Vossa Excelência perde as prerrogativas do cargo de vereador. Todavia, não perde o espírito aí público, e eu tenho certeza que Vossa Excelência vai continuar e trazer para os vereadores que assumirão ano que vem as suas preocupações e os seus problemas, e pode ter certeza que nós estaremos também empenhados nessa luta. Agora, eu vejo da seguinte maneira, muitas vezes o vereador, ele denuncia, ele apresenta a proposta, ele leva ao conhecimento do senhor prefeito, e muitas vezes existe uma barreira muito grande entre aquilo que você reclama e aquilo que você quer ver resolvido. Eu não vou pedir emprego para o senhor, não, senhor vereador, mas eu aproveitaria a presença aqui do futuro prefeito, professor José Luiz, que arrumasse provisoriamente, enquanto a estrada está sendo construída, um cargo para Vossa Excelência, porque eu não vejo um fiscal melhor do que Vossa Excelência para acompanhar aquela estrada. Veja bem, temporário, até terminar a estrada, não vai querer se perpetuar lá, não. Eu fico grato por isso. Mas eu vejo dessa maneira, mas porque vai existir uma relação muito grande entre custo e benefício. Se a gente tiver uma fiscalização permanente,
uma pessoa dedicada exclusivamente ali a um custo pequeno para os cofres públicos, eu tenho certeza que nós vamos economizar lá na frente. Ou seja, é pegar o Darciso e colocar ele para fiscalizar a empreiteira lá. Pois não, vereador. Com a parte do vereador Darciso. Por sinal, vereador e nobres colegas, no finalizar aquele dia, então, ficou eu, doutor Paulo Montanelli e doutor César, que é o responsável fiscal da obra pela CICAT, doutor César. E o doutor Paulo Montanelli, que vai assumir as responsabilidades. Eles trocaram de engenheiro. Era um outro engenheiro, então o doutor Paulino determinou, trocou. Então vai ficar doutor Paulo Montanelli, responsável pela obra. Inclusive, eu voltei, tivemos de criativo, ele falou, Darciso, vamos voltar novamente para você mostrar mais alguns detalhes aí. Que era na curva, lá outros lances aí, até que eu vou pedir para Floresmundo Capelar e Maria Rosa Capelar assinarem um papel, que ainda vou bater, preencher, e já conversei com ele, porque eles não estavam querendo mexer nas curvas. Então, vai ter que dar uma mexida para clarear um pouco mais a curva, que ela está muito brava, sabe? Aquela curva do mato, que a gente chama do eucalipto. Então, o engenheiro quis colocar um empecilho aí que o proprietário não ia deixar, mas é papo furado, porque está conversado, a Fazenda Capelar não impede nada, está bem decidido, ela está aceitando tudo, então eu vou pedir para o nosso secretário bater um papel aqui e vou levar em mãos para ele assinar, para me entregar para o doutor Paulo Montanelli. Inclusive ele falou, Darciso, agora é nós dois, você não precisa acionar São Paulo, é nós dois. Se eu tiver, onde eu estiver, você liga para mim, qualquer irregularidade, você me liga para mim, que eu me destino, se eu estiver em São Paulo, se eu estiver em Itapetininga, em qualquer lugar, eu me destino para essa obra, porque essa obra está sendo já muito comentada em São Paulo, já temos que dar um basta nela, porque é uma vicinal pequena e está dando um baita de um buchicho, então ele também passa a se preocupar. Então eu fico grato pelo... Isto não é conversa furada, está ele para dizer, e junto qualquer momento com vocês. É isso. Pois não. Eu gostaria somente de completar o meu pronunciamento dessa noite, chamando a atenção dos senhores vereadores aqui presentes. É a respeito da eleição da próxima mesa diretora e certamente das comissões. Em 2 jornais que circulam em nossa cidade, um se chama o Informativo, com data de 2 de dezembro, e o outro é o Jornal Alerta, de 4 de dezembro. Eu me preocupei um pouquinho com o que eu li. É uma matéria assinada pelo senhor vereador eleito Sidney Miranda, na forma de pergunta e resposta. Pelo que eu entendi aqui, ele assina embaixo e a matéria é em forma de pergunta e resposta. Mas o que me preocupou foi o seguinte. Vem lá, pergunta. É verdade que você será candidato a presidente da Câmara, mesmo que seja para ter somente o seu voto? E que isso se deu devido a comentários de um outro vereador, vírgula, que teria afirmado que você apoiaria o partido que lhe oferecesse mais vantagens. E, entre parênteses, R cifrão. Então, eu até passo depois aos senhores vereadores, porque eu estranho o seguinte, eu, certamente, como os demais vereadores dessa casa, nós estamos envolvidos num processo que se chama eleição da próxima mesa diretora. E a hora que alguém escreve um disparate desse tipo aqui, lhe oferecesse mais vantagens e coloca, entre parênteses, cifrão, é uma coisa grave, porque por mais problemas que nós tenhamos tido nesses 4 anos, os nossos debates, nunca recaiu alguma negociata sobre qualquer um desses vereadores aqui. E nós começamos pessimamente o ano que vem, com esse tipo de comentário, que, a meu ver, tendo em vista que não existe ainda uma solução final, uma decisão final, existem conversas, que alguém coloque no jornal uma estupidez desse tipo. Eu espero que
o nosso futuro colega, ele preste os devidos esclarecimentos, inclusive colocando nomes. Porque está muito cômodo essa história de eu chegar aqui, alguém disse, alguém não disse, etc. Até porque eu fui uma das pessoas que me preocupei em conversar com ele. E ao contrário do que está afirmado aqui, é exatamente ao contrário do que está aqui, dessa colocação. Então, eu entendo necessário, até para que a gente conviva em paz, que a gente tenha trabalhos desenvolvidos com serenidade, que esse tipo de estupidez, repetindo, na forma, numa matéria assinada na forma de pergunta e resposta, não se repita. Pois não. Com a parte, o vereador Calil Chagur. Senhor presidente, senhores vereadores, eu posso afirmar perante esse vereador que um dia, na minha residência, na mesa na minha casa, conversando, ainda perguntei, você tem algum interesse? Como que você pode fazer? Que a gente estava conversando, negócio a respeito da presidência. E ele me falou, o meu negócio é dinheiro. Só isso. Mas eu quero crer que o nosso caminho aqui é justamente esclarecer certos fatos, porque a partir do momento que se coloca alguma coisa aqui desta maneira, se lança e se banaliza uma eleição que nós acreditamos ser que deva ser discutida. Agora, eu acho que nós devemos conversar a respeito do assunto. Eu não sei se o senhor presidente vai convocar uma reunião administrativa para a gente debater essa questão, mas eu espero que o nosso colega, da qual respeito, preste os devidos esclarecimentos. Porque a hora que ele coloca uma matéria desse tipo, ele atinge a todos indistintamente. Mais a mais, eu duvido, não acredito que nenhum de nós falaria em vantagens, muito menos vantagens financeiras. O que existe no político, tal qual quando eu ingressei nesta casa, é lógico, é ver o seu partido representado na mesa ou nas comissões, se formar um bloco situacionista ou um bloco oposicionista, sem que isso signifique gratuidade em se pegar no pé da administração. O que existe, é lógico, é ver o seu partido representado na mesa, nas comissões, mas isso faz parte do jogo político. E isso se faz através de conversação séria, conversação primeiramente entre os vereadores, talvez consultando seus partidos. Jamais dessa maneira jogando-se uma suspeição sobre todos aqui, injustificadamente. Então eu espero que ele preste esses esclarecimentos e a gente possa conversar e que a gente possa iniciar um ano com bastante tranquilidade, com bastante serenidade, para que a gente atinja o objetivo que é servir a comunidade. Consulta o plenário, um intervalo de 15 minutos. Marinês. Passamos à ordem do dia, então. Projeto de lei número 15/2000, que autoriza a Prefeitura Municipal a participar do consórcio intermunicipal para conservação e manutenção de vias públicas municipais. Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade. As comissões, analisando o projeto de lei número 15/2000, que autoriza a Prefeitura Municipal a participar do consórcio intermunicipal para conservação e manutenção de vias públicas municipais, não verificaram nenhum impedimento para sua aprovação. Sendo legal e constitucional, emitiram parecer favorável. Isto posto, encaminharam o projeto ao plenário para discussão e votação. Conchas, 5 de dezembro de 2000, vereadores José Tadeu Almada Nedes, José Delbem,
Benedito Merlim, Agenor Luiz de Souza, Newton Carlos Aliberti e Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Coloco em discussão o projeto de lei número 15/2000. Com a palavra o vereador Dr. Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, a respeito deste projeto 15/00, que autoriza a Prefeitura Municipal a participar do consórcio intermunicipal para conservação e manutenção de vias públicas municipais, apenas uma justificativa pelo atraso em se colocar em votação. Nós tínhamos entendido que a municipalidade tinha perdido o interesse na aprovação desse projeto. Há algumas semanas atrás, o vereador Elias Valdrigue, comentando a respeito desse projeto, ponderou que o futuro prefeito tem interesse em firmar esses convênios. Então, nesse sentido é que nós colocamos hoje em discussão e para a votação, acreditando já em alguns estudos preliminares feitos pelo senhor prefeito eleito, no sentido que vai viabilizar. Certamente existe um caminho a ser percorrido, porque se trata das outras prefeituras também, firmar convênios, mas já que existe esse interesse, a gente vota mesmo tardiamente o projeto. Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei 15/2000. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o projeto por 11 votos a 0. Projeto de lei número 16/2000. Dá à atual Rua 12, na Coab 4, a denominação de Rua Lauro Lisboa Garcia. Primeira votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 16/2000. Com a palavra o vereador Nilton Liberto. Senhor presidente, senhores vereadores, eu entrei com esse projeto a pedido da família, dos irmãos do Marquinho, e fui até a rua, e lá na rua lá tem bastante morador que é amigo deles, concordaram comigo, então eu entrei com o projeto e espero aprovação. Não havendo mais discussão, coloco em primeira votação. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o projeto em primeira votação por 11 votos a 0. Passamos à explicação pessoal dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiquei até tomado de surpresa quando o nobre vereador Dr. Tadeu comentou a respeito dessa barbaridade do jornal. Eu não li, mas o que eu afirmo onde for. Na minha residência fui procurado por esse vereador Sidney Miranda, que posso já chamar, começa assim, já antes de entrar, já começando a pôr em confusão a honestidade dos vereadores. Fui procurado porque o interesse dele era ser presidente. E convido a me desmentir. Ele me procurou dizendo que tinha interesse em ser presidente. Falei que também eu tinha interesse na presidência, como conversei com todos os colegas. E achamos, por fim, dar o apoio ao Agenor, nobre vereador Agenor. E ele, quando me procurou, ele ainda deu a sugestão, dizendo que ele queria ser presidente e que eu o apoiasse e depois ele me apoiaria. Que ele achava que estava precisando de um voto, só o dele, praticamente para a presidência. Veio tentar negociar na minha casa, mas eu falei, nós temos que conversar, é uma coisa de partido, quero saber a sua ideia. Ele falou, bom, isso repetiu na mesa, só que eu não comentei com ninguém, não sei, que ele mesmo, acho que caiu em contradição e pôs no jornal. Aí ele comentou, ele falou, bom, você sabe muito bem que o meu negócio é dinheiro. E eu vou ouvir de todos os lados. Aquele que oferecer melhor para mim, eu estou com ele. E ainda repito, ele ainda, na minha residência, ele falou, fui procurado pelo futuro prefeito, José Luiz Miranda, e ele
falou que todo o pessoal aí me apoiariam, e ele daria total apoio a ele, certo? A mim, ele falou que daria total apoio, servindo o que eu precisasse na prefeitura para que o DAS já estivesse do lado. Eu acho que aqui não tem lado de estar desse ou daquele lado, desde que nós, vereadores, nós estamos aqui unidos, sempre, para o bem do município, unidos para o bem do povo. Não importa se é este partido ou aquele, eu acho que os partidos acabam logo depois das eleições, e aí é uma união. Os vereadores é um time só e uma união para o bem do município. Então não tem essa daí, e ele repetiu para mim, repito novamente, que ele falou para mim que o interesse dele, quem oferecesse mais. Então eu sustento aonde for preciso isso. Ele falou para mim na minha residência. Ele me procurou na minha residência. Não que eu fui o procurar, tá certo? E agora ele vem dizer que estão falando, tal, ele quer se promover, eu acho que fazer a sua promoção aí numa coisa muito barata. Certo, senhor presidente? Era isso que eu tinha a dizer. Com a palavra, o vereador Nilton Liberto. Senhor presidente, senhor vereador, como não fiz indicação, eu vou fazer um pedido para o prefeito. A Conchas Estrada, a Conchas Porangaba não tem condições. Pelo menos perigulha, se não tem asfalto, vai lá, joga uns 3 ou 4 km de perigulha no asfalto mesmo, tampa um pouco o buraco, que vai ter acidente já. Aonde estão desviando, tem o bueiro, vai cair no bueiro. Eu acho que o prefeito não está passando naquela estrada, não é possível, porque não tem condições. Então eu peço um pedido, não é uma indicação, é um pedido que ele vai dar uma passadinha lá. Se vê que tem condição, deixa que está. Se não tiver, que arrume. Era isso. Eu gostaria só de deixar registrado o caso do Sidney Miranda. Ele cita aí no caso do PFL, da coligação do PFL, Cara Limpa e tal, da coligação. Nós conversamos com o senhor Paulo Nunes, que era o candidato a prefeito, uma coligação para vereador, simplesmente, não temos vice-prefeito nada, e não pedimos secretaria nenhuma para o Paulo. Se ele fosse eleito, ele não teria obrigação nenhuma com nós, que é a do PFL. Então, no que o Sidney me procurou e falou, Sidney, nós fizemos uma coligação sem interesse nenhum, politicamente, avisando interesse, se o Paulo fosse eleito. Agora, não deu certo, você fica aí publicando no jornal, porque não é justo isso aí. Criticar os colegas vereadores por uma coligação que foi feita sem deixar nada assinado, que o Paulo teria uma obrigação de dar uma secretaria para o PFL, algumas delas, sei lá como. Nós não fizemos negociação política nenhuma, até fico chateado dele publicar do jeito que ele está publicando no jornal. Eu acho que isso aí é uma falta de respeito com os colegas. Tudo bem, é o interesse de uma disputa para a presidência da Câmara, é bonito, eu acho que é o direito de qualquer vereador ser candidato a presidente da Câmara, como eu já fui várias vezes, não fui só essa que fui eleito. Então, eu acho que é direito. Agora, ficar criticando antes de chegar à posse, como ele está fazendo, eu acho que isso aí é uma falta de respeito com os próprios colegas, que ele vai, a partir de 1º de janeiro em diante, estar junto aqui na Câmara. Eu gostaria só de deixar registrado isso, que a coligação foi feita sem rabo preso. Então, como nós estávamos com o PPB, com o PMDB, podia ser com o próprio PSDB, então é uma coligação sem compromisso político para frente. Então, fiquei chateado no que eu vi isso aí no jornal, criticando o partido, que teria como obrigação de ficar dando apoio para ele como presidente da Câmara. Eu acho que não se faz isso. Com a palavra, não vai. Então, não havendo mais ninguém, com a palavra o vereador Tadeu Neto. Senhor presidente, eu somente gostaria de lembrá-lo, é o seguinte, com referência à posse dos novos vereadores, juntamente com o prefeito municipal e vice-prefeito. O nosso regimento, ele fala justamente em posse e eleição das comissões. Então, eu não sei se seria interessante uma reunião administrativa para cuidarmos disso, ou um contato com o novo prefeito, no sentido de que deixar a coisa de tal forma organizada para que a coisa transcorra a contento, né? O nosso regimento hoje fala em eleição da mesa diretora e das comissões. Talvez entre em choque com
a lei orgânica. Mas, de qualquer maneira, é um assunto, a ser, acredito, a ser discutido, enfim, toda a parte que a Câmara vai ter que fazer junto com o senhor prefeito. Agora eu gostaria de consultar o senhor vereador para marcar essa data, porque precisa ver, às vezes o vereador sai viajar, precisa ser na semana da eleição. Talvez na semana que antecede, alguma coisa assim, até convidando os dois eleitos para que participem, né, desta reunião. Tem na quinta-feira, dia 28. Dia 20. Isso. No dia 19, então. Mas de boa tarde está todo mundo aqui. Lá vai ser 4h30. Depois seria 6h30. Desce. Tá bom, então fica marcado para o dia 19. Declaro encerrada a sessão. A próxima é no dia 13/12, às 19h30. O Zimmerman está aí, não sei se ele quer conversar com os vereadores.